Meus amados, nós estamos há algumas semanas com a série Indesistível. Nós começamos essa série porque nós estamos no meio de uma grande, linda e preciosa e maravilhosa campanha, que são as casas de paz, onde estamos indo de casa em casa, nos lares, nas famílias, que tanto precisam e carecem de paz. Já temos recebido muitos testemunhos, não poucos, muitos testemunhos, de famílias que estão sendo grandemente abençoadas, somado também já aos testemunhos já do ano passado, né? Pessoas que já estão servindo a Cristo, conhecendo as Escrituras, certo? De uma maneira muito preciosa. Só que nós enfrentamos na caminhada muitos percalços. Na nossa caminhada de fé, nós encontramos alguns obstáculos. E às vezes, como já falamos, às vezes alguma coisa com Deus, às vezes com relação a alguém, às vezes são os nossos planos que não deram certo. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma das coisas que pode ser uma ferida e pode ser um impedimento para a gente prosseguir, algumas coisas que são perdas. Esse tema que hoje nós vamos estar compartilhando, repartindo para que a nossa fé, ela seja em Deus, seja fortalecida. Então, abra comigo a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, que diz assim no primeiro versículo, ok? Na projeção, nós estamos ali com o versículo 9 e o versículo 10, ok? Mas um contexto desse versículo que nós vamos ler, certo? Vai falar de que Acabe foi anunciar para sua esposa chamada Jezabel, uma rainha muito cruel, muito maldosa, com a mente diabólica, com o coração totalmente de destruir a obra de Deus e os homens de Deus. E ela faz jurar que quer matar aquele homem de Deus, que é Elias. Elias, então, ele resolve fugir para não ser morto pela rainha, que está procurando ele, está à caça dele. O rei também anda perseguindo ele por todos os lugares. E o que faz Elias? Ele vai para o deserto, longe de tudo, longe de todos. Ele deixa o seu menino à parte. A Bíblia diz que ele pede para Deus, ele pede para morrer, ele pede a morte. E aí de repente agora Deus se manifesta para ele. E Deus vai até ele. E Deus então vai fazer a ele uma pergunta. E aí no versículo 9 e o versículo 10 vai nos dizer: ali entrou numa caverna, aonde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Grifado está o texto ali: mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Meus amados, algo tão interessante, porque Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Tanto que no Monte da Transfiguração, com Jesus, aparece Jesus, nosso Senhor, o nosso Salvador, o Cristo prometido. Juntamente aparece Moisés, que foi a quem Deus concedeu a lei. E logo junto aparece Elias, um grande homem de Deus. E Elias, ele resolve uma coisa na sua vida. Ele resolve pôr um ponto final na sua chamada, que Deus tinha chamado ele para algo. Meus amados, Deus tem nos chamado para algo. Eu não creio que Jesus morreu na cruz do Calvário apenas para nos salvar. Jesus não morreu na cruz do Calvário apenas para nos transformar. Jesus disse: eu vos chamei, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o fruto de vocês permaneça. Tem uma chamada, Deus nos dá uma chamada, Ele nos chama para algo. E nós estamos envolvidos, né, e comprometidos num projeto de Deus, que são as casas de paz. Nós estamos mergulhados num projeto.
Eu digo que Deus te ama, não porque você é bonito, você é lindo, você tem alguma coisa, mas porque você precisa ser salvo por Ele e transformado por Ele. Mas Ele não vai fazer isso só por fazer, mas Ele tem um plano com a tua vida. Ele tem um propósito contigo. Ele tem um propósito conosco. E Elias era um homem de uma carreira de sucesso. E o que está fazendo esse homem? Para onde esse homem vai? A Bíblia diz que esse homem de uma carreira de sucesso, ele entra para dentro de uma caverna. E ele se enclausura dentro dessa caverna. Aquela caverna fria, solitária, insalubre, e ele lá está. De repente agora, nessa caverna, Deus procura ele. E Deus faz uma pergunta para ele: Elias, que fazes aqui, Elias? Que tu fazes nessa caverna? E ele então, ele vai responder. Respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Ele desabafa. Ele faz um desabafo com Deus. E ele vai dizer os seus verdadeiros motivos, porque ele estava desistindo de tudo. Caverna, meus amados, é uma linguagem de alguém que está desistindo. Alguém que está resolvendo parar. Mas ninguém para porque quer parar. Porque encontra obstáculo. Porque encontra um impedimento. E alguns, às vezes, antes de um impedimento, resolve parar. Digo, eu vou parar, chega, deu e basta. Mas não é porque quer, não é porque deseja. É porque não se acha mais com força de avançar. E uma das coisas, um dos fatores que faz esse grande homem de Deus parar, são por causa de perdas. Vai ser revelado no texto que nós falamos aqui. Quando ele diz o seguinte: mataram os teus profetas. Eles não mais existem. Eles morreram, eles foram assassinados. Eu perdi os meus amigos. Eu perdi os meus colegas profetas. Tanto que Elias, ele repete essa expressão: matar os teus profetas. 2 vezes ele fala, 2 vezes ele expressa: mataram os teus profetas. E tinha muitos falsos profetas, muitos homens que se vendiam e, em troca de favores, profetizavam mentiras. Eram profetas falsos. E acabaram matando aqueles que eram verdadeiros profetas. Então, dentre muitas razões que levaram Elias a desistir, a pensar em desistir, nós vamos encontrar muitos argumentos, e um dos argumentos que ele vai trazer são por causa de perdas. Esse profeta, chamado Elias, ele perdeu amigos fiéis, a quais Jezabel mandou matar, mandou assassinar. Ele perdeu o que tinha uma vida tranquila, parece ser calma, mas ele começa agora a ser perseguido. Ele perde a estabilidade de morar numa casa, porque ele está sendo perseguido. E se ele está sendo perseguido, vão então cercar a casa dele, a polícia vai cercar a casa dele, a polícia do governo, para matar o profeta. Então ele resolve fugir, mas não apenas fugir, ele está desistindo, ele está parando, por causa de perdas que teve. E às vezes as perdas que nós temos, amados, podemos perder amigos, às vezes são perdas de bens, às vezes são perdas de familiares, de pessoas a quem nós tanto amamos. E a perda é uma das coisas mais dolorosas, mais sofridas, mais difícil de superar, e pode acabar sugando, drenando, tirando, removendo as nossas forças, a nossa energia, às vezes matando os nossos sonhos por causa de perdas, e às vezes faz desistir daquilo que é o melhor de Deus, aquilo que é um plano de Deus, aquilo que é um projeto de Deus. Eu quero analisar esse texto sobre 4 prismas, sobre 4 pontos. Primeiro, amados, a respeito das perdas, que quais são os propósitos que existem, ok? E aí, os propósitos que existem, os 4 deles, o primeiro começa, irmãos, quando o propósito do diabo com relação às perdas. Será que o diabo não trabalha para que a gente perca alguma coisa? Será que o inimigo não trabalha para que a gente perca as coisas? Sim, ele trabalha. E qual é o propósito dele?
Meus amados, eu digo que uma das armas mais fortes, e talvez a número 1, que ele vai usar para fazer com que a gente pare de adorar e servir a Deus, sejam perdas. E o inimigo vai investir para que a gente perca coisas, para que a gente venha sofrer perda para parar, porque perdi uma batalha, perdi uma luta, perdi amigos, perdi familiar, perdi emprego, perdi uma promoção. E às vezes a pessoa fica então frustrada, fica às vezes deprimida, e aí resolve então parar porque teve perdas. Eu digo, o diabo investe em perdas para que a gente venha parar, para que a gente venha cessar a nossa caminhada para com Deus. Ao exemplo disso, eu chamo a atenção a um livro no Antigo Testamento, antes do livro de Salmos, que é o livro de Jó. O livro de Jó vai contar a história de um homem próspero, um homem muito bem sucedido. A Bíblia diz que esse homem também era um homem que amava muito a Deus. O próprio Deus vai dizer que Jó é um homem temente, justo, reto e que se desvia do mal. Era um homem que estava constantemente adorando a Deus, porque amava a Deus, servia a Deus. E a Bíblia vai contar a história e revelar no mundo espiritual que um dia Satanás chega na presença de Deus e o Senhor faz uma pergunta: Satanás, por onde tu andas? Diz ele: olha, eu ando a vaguear, a observar o mundo todo. E Deus faz uma outra pergunta para ele: vistes o meu servo Jó? Como me é temente? Um homem que se desvia do mal, um homem que me ama de verdade. Aí, aonde o inimigo vai atacar? Perdas. Aí, o diabo faz, irmãos, tipo uma aposta no céu. Eu digo, muitas coisas que acontecem, a gente não está sabendo. Mas existe uma guerra espiritual. Existe uma batalha, um confronto, que os nossos olhos não veem. Por isso eu digo que todo crente, todo salvo e remido em Cristo Jesus, todo aquele que está dando a sua caminhada de fé, e está começando uma caminhada com Deus, precisa lutar, precisa combater no mundo espiritual. E a Bíblia diz então que o inimigo diz o seguinte para Deus: tira o que ele tem, tira tudo aquilo que tu deu para ele, e aí tu vai ver que ele não vai mais te amar, não vai mais te servir, e ele vai parar de te adorar, inclusive vai te amaldiçoar. Aí Deus diz o seguinte: vai, pode tirar tudo que ele tem, só não toca nele, toca no que ele tem, mas não toca nele. A Bíblia diz que sai o inimigo e manda uma enorme de uma desgraça. Aí Jó, num só momento, perde tudo que ele tem, tudo. Eu não estou falando de alguém que não tem onde cair morto. Eu estou falando de um homem que a Bíblia menciona que era o homem mais rico de todo o Oriente, o homem mais próspero de todo o Oriente. A Bíblia vai falar e começa descrevendo a riqueza dele, o seu patrimônio. Vai fazer uma grande, enorme lista de todo o patrimônio que tinha esse homem rico. A Bíblia diz então que vem o inimigo, manda um bando de caldeus e saqueiam, roubam quase todo o seu rebanho. De repente vem um fogo, um desastre da natureza e acaba com outros tantos rebanhos. De repente Jó olha que tudo ele perdeu, não tem mais nada. Em termos de bens, não tem mais nada, ele perdeu tudo. Quem investiu nisso? O inimigo. Por que investiu? Investiu porque tinha certeza de que no momento que perdesse tudo, Jó ia blasfemar contra Deus, ia parar de servir a Deus. Só, meus amados, que Deus que conhece os nossos corações, Deus conhece o teu coração. Deus conhece tudo da nossa vida. Deus sabia que Jó não iria, de maneira nenhuma, deixar de seguir e servi-lo. Porém, o inimigo não deixa por menos, investe numa perda maior, mata todos os filhos de Jó, numa vez só. Como a gente diz assim que os males, os problemas, as desgraças são covardes. Por que são covardes? Porque nunca vem sozinho. É uma calamidade,
É um problema somado a outro, mais a outro, mais a outro, mais a outro, tudo de uma vez só. Perdas. Ele não perdeu os seus bens, a gente perde, a gente trabalha, luta, 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 vai se esforçando, lá na frente vai recuperando aos poucos. Mas os filhos não. E Jó perde tudo. Seus filhos, filhas. Sua esposa, não sei se perdeu ela, mas dizem alguns que lá no final da vida dele, ele tem outros filhos, talvez nem era mais com aquela mulher, talvez a mulher dele abandonou, não se sabe. Mas é uma das teorias, mas a Bíblia não descreve. Porém, meus amados, Jó, ele em nada pecou, em nada blasfemou, perdeu. Eu digo assim, mas qual é o propósito do inimigo? Não é, meus amados, de maneira nenhuma tocar nos teus bens, não é tocar no que você tem. Quando o inimigo trabalha para fazer com que hajam perdas, ele investe em uma coisa. Ele atira numa coisa, mas ele quer alcançar outra. Quando ele tira o que a gente tem, o propósito dele é fazer com que a nossa fé seja retirada. A nossa fé seja roubada. Que a nossa fé seja extraída e seja derrubada no chão, e não mais confiamos no Senhor, não mais confiamos nele, e não venhamos mais adorá-lo e nem buscá-lo mais. Eu digo que as perdas, as dores, elas são inevitáveis. As perdas e as dores são inevitáveis. Mas a desistência é uma opção. O desistir é uma opção. A Bíblia vai desafiar-nos no livro de Joel, profeta Joel, capítulo 3, versículo 10, para que nós não venhamos desistir. A Bíblia vai dizer, forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices. Diga o fraco, eu sou forte. Ou seja, é não desistir. Porque servimos a um Deus vivo, a um Deus forte, a um Deus poderoso. E é Ele que nos fortalece em cada batalha, em cada luta, em cada perda. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz, por isto, disse o apóstolo Paulo, eu sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. O inimigo, meus amados, ele trabalha, e o objetivo dele não é tirar, não é com que a gente percam coisas, bens e família. O propósito dele é que seja destruir a nossa fé. Então, se você passa por grandes lutas e provas, não te preocupe apenas com a prova e com a luta, porque o que está por trás disso, por trás dos bastidores, é o inimigo trabalhando para destruir a tua fé. Para que a tua fé seja abalada, abatida, destruída, e você então largue e abandone a Deus. Estou fazendo um pós-graduação na área de aconselhamento, e uma das coisas na área do aconselhamento, nunca a gente deve sobrecarregar uma pessoa em cima da culpa, porque a pessoa já está sofrendo, ela já está padecendo, e o propósito de Deus não é jogar em cima de uma pessoa o peso da força que tem a culpa, mas é ajudar a aliviar. Porém o inimigo quer sobrecarregar cada vez mais a pessoa. Por exemplo, eu tenho certeza, eu tenho convicção, você já foi perdoado dos teus pecados. Na cruz do Calvário, Jesus perdoou todos os teus pecados, amém? A Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus é o quê? É nova criatura. E todas as coisas se fizeram novas. Por que então você fica pensando no pecado do teu passado? Por que que você fica se martirizando de pecados que você cometeu lá atrás, a qual você já pediu perdão para o Senhor? Você já se arrependeu e voltou-se a tua vida para Jesus, mas o acusador chega e diz, olha, não tem jeito para a tua vida, você tem aquele pecado, para de servir a Deus. De onde vem essa mensagem? De onde que é a origem dessa mensagem? Exatamente para que a tua fé seja abalada, abatida e você pare, você não sirva mais a Deus. O propósito do inimigo é atingir a tua fé, é destruir a tua fé. Não é roubar bens, não é tirar coisas, mas é abater diretamente o centro,
que é a nossa fé. Como o jogo de xadrez. No jogo de xadrez, a estratégia é pegar o rei. No momento que pegou o rei, destruiu o rei, deixou o rei sem saída, acabou o jogo. Pode estar o tabuleiro cheio de muitas peças, mas o rei está em xeque, mate, acabou. O que é o rei num jogo de xadrez do inimigo contra nós? É a nossa fé. Quando derrubou, acabou, terminou com tudo. Então, há no mundo espiritual a objetivação maligna de chegar na nossa fé. Satanás, ele usa as perdas para nos fazer questionar Deus, duvidar da fidelidade de Deus e fazer apostatar a nossa fé. Aí nisso eu trago exemplo de Jó, trago exemplo de Davi, quando ele ora, jejua, durante 7 dias nada come, porque ele está orando pelo seu filho. Depois de 7 dias, jejum, oração, rosto no pó, se humilhando diante de Deus. O filho dele morre. O que Davi faz? Arranca os seus cabelos, fica com raiva de Deus. Não. O que Davi faz? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Davi então se levantou, segundo Samuel 12, 20. Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou sua roupa. E a Bíblia diz que ele entrou no santuário do Senhor e adorou a Deus. Olha a diferença, meus amados, de um homem que mesmo sendo severamente atacado e perde o seu filho, mas mesmo assim, ele vai adorar a Deus e ele vem buscar ao Senhor. O inimigo trabalha contra a tua fé. Uma coisa que o diabo detesta e odeia em você é a tua fé. E ele vai trabalhar de todas as maneiras, formas, para que você diga, não adianta. Para que fazer casa de paz? Se eu tenho essa luta, eu tenho essa prova. Semana, um querido entra numa batalha, numa luta, e diz, pastor, não vou mais fazer casa de paz. Não dá. Eu estou com uma luta tão grande, uma luta tremenda, e não tem por que fazer casa de paz. O que o inimigo quer? Exatamente tocar. Na minha fidelidade para com Deus, para que eu desista. Graças a Deus que o irmão foi muito usado por Deus, foi lá, orou com eles, a família orou com eles, o casal orou com eles lá, restaurou, saiu dali animado. Onde é que o diabo estava atacando? Na fé da pessoa, dizendo, não vale a pena, não tem jeito, e não tem saída. É isso que o inimigo deseja fazer, então o inimigo trabalha. Então, quando nós temos perda, irmãos, vamos olhar por esse prisma que o inimigo trabalha. Porém, segundo ponto da mensagem, não é só o inimigo, Deus tem propósito. Com as nossas perdas, o próprio Deus tem propósito com as nossas perdas. Só que nós somos aquele negócio, né, de muito competitivo. Eu só quero ganhar. Mas a vida cristã não é assim. A vida com Deus não é só assim. Quantos homens de Deus você vai ler a história de todos eles? Todos tiveram perda. Todos tiveram perda. Os mais fiéis tiveram perda. Os mais firmes em Deus tiveram perdas. Todos enfrentaram perdas. Agora, tem perdas, meus amados, que é o próprio Deus que permite. E por que Deus permite que meu pastor, por que Deus permite que eu tenha perda? Eu digo, irmãos, que Deus permite que a gente tenha perda para aprender uma lição. Aprender a confiar em Deus. Confiar em Deus nós precisamos aprender. Aprender a confiar em Deus. Você não nasce com o coração confiando no Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós nos enchemos, mais vamos sendo cheios de Deus, certo? Para entender. E a gente vai confiando mais no Senhor. Muitas vezes, nós não confiamos em Deus. Ainda desejo no meu coração ministrar sobre idolatria aqui na igreja. Alguns podem dizer, mas pastor, quantos anos, pastor, que a gente não tem mais problema com a idolatria? Nós já abolimos os nossos deuses, a quem nós adorávamos, os nossos deuses, as nossas esculturas, a gente não tem mais isso. A gente acabou com tudo. Não, nós continuamos ainda com nossas idolatrias. O que é um ídolo?
Não é alguém que apenas eu me prostro, eu me adoro ele e peço alguma coisa. Ídolo é alguém ou alguma coisa, um objeto que eu confio. E às vezes nós confiamos muito mais em certas estruturas do que em Deus. Um exemplo, idolatria, cartão de crédito. Eu estou numa situação financeira, eu não vou orar a Deus, eu não vou. Vou pegar o meu cartão de crédito, ele vai resolver todos os meus problemas financeiros. Faço o empréstimo, compro em 12 vezes. Meu filho está precisando de um equipamento para a saúde dele, então eu vou lá e financio em 10, 12 vezes, cartão de crédito, sem juro. Então eu não preciso buscar Deus e confiar em Deus, buscar um socorro em Deus, porque eu já tenho o meu ídolo chamado cartão de crédito, em quem eu confio, e eu prefiro confiar no cartão de crédito do que confiar em Deus. Uma vez já falei aqui, já repeti, que às vezes a gente confia mais no entregador de pizza do que em Deus. Aí você liga, é da pizzaria? É. Quantos minutos? 30 minutos. Então tá. Você coloca, você fica esperando, sabe certinho que vai chegar. Mas a gente ora a Deus, pede e não confia. A Bíblia diz, que nós devemos confiar no Senhor, esperar no Senhor e confiar no Senhor. E o mais tudo Ele fará. Cartão de crédito a gente confia. Outra coisa que nós confiamos, e é um ídolo, talvez é uma idolatria, é o plano de saúde. Agora estou trabalhando numa empresa boa, tenho um bom plano de saúde, eu confio no plano de saúde. Aí meu filho está com um problema, minha esposa está com um problema, eu estou com um problema, pronto, eu tenho plano de saúde. Eu estou confiando no plano de saúde muito mais do que em Deus. Quando deveria buscar, colocar diante de Deus, Senhor, estamos nessa situação, preciso resolver esse problema na saúde da minha esposa. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, e pedir o Teu agir, o Teu manifestar. Mas a gente não faz isso, sabe por quê? Temos um ídolo chamado plano de saúde. E a gente vai lá, o médico tal vai resolver e tudo mais. E a gente deixa de buscar no Senhor. Amados, não é pregar contra a medicina. O próprio Senhor Jesus disse o seguinte, que não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. O próprio Senhor Jesus reconhece, a gente pode usar. A questão é eu confiar mais do que confio em Deus. Então, às vezes, Deus permite que algumas coisas a gente venha a perder, para aprender a confiar nele. Quando não tem mais solução, quando não tem mais saída, bom, agora então vou buscar Deus. Ou seja, Deus é o último, a minha última alternativa, quando deve ser, na realidade, a primeira e não a última. Quantos de nós pecamos nessa idolatria e outras idolatrias? Às vezes é o seguinte, não, é o meu tio tem dinheiro, ele empresta, se eu penso, vou lá, o tio empresta, aí o teu ídolo é teu tio, teu ídolo é o teu vô. Teu ídolo é o teu pai, a tua mãe que vai quebrar o teu galho. E a gente já não busca mais em Deus, porque está confiando mais nessas idolatrias. Ok? Mas deixo para outra oportunidade falar sobre idolatria. Amados, Deus quer nos ensinar a confiar nele. Estarmos confiando nele. E às vezes Deus permite perder coisas, para que não confiamos. Às vezes Deus quebra as nossas muletas, que são de cana, quebrada, velha, retorcida, para que aprendamos a confiar no Senhor. E às vezes nós estamos tão confiantes, mas para o nosso crescimento, a gente precisa tirar, creio que todos vocês lembram, já usaram para os filhos, os meus 3 filhos, o Tiago, a Bruna, o Tiago, a Letícia, nessa ordem, de nascimento dos filhos, eu tinha comprado para eles. Nós tínhamos comprado uma bicicleta, aquelas com rodinhas auxiliares, Então eles pedalavam, mas a rodinha segurava. Mas chega um momento que papai e mamãe têm que tirar a rodinha. Se não tirar a rodinha, nunca vão aprender a se equilibrar e andar. Agora eu estou com 20 anos, minha bicicleta ainda tem rodinha de apoio. Eu estou com 40 anos e ainda andando com rodinha. Às vezes Deus tira a nossa rodinha, que nem papai e mamãe tira a rodinha, para a gente aprender, para ir. Quando eu tirei a rodinha, eu ia segurando no banco, Eu digo, vai lá, Tiago. Eu segurando, eu correndo do lado, não tem mais rodinha, meu filho, vamos lá. Aí o Tiago rodava 2 metros, daqui a pouco eu largava 5 metros, daqui a pouco o guri disparava, eu espera eu aí. Mas a gente tira as rodinhas.
Mas Deus tira a tua rodinha. Porque a gente precisa aprender, irmãos, a confiar no Senhor. Eu digo que às vezes Deus tira, Deus arranca. Eu acho muito precioso também um outro exemplo na Bíblia, que fala de Gideão, lá no livro de Juízes, fala sobre ele. Vieram um exército lutar contra o exército de Israel. Vieram os chamados midianitas. Eles vieram, irmãos, com muitos soldados muito bem preparados, soldados fortes, e eram 135 mil soldados. Era um enorme, era uma multidão de homens guerreiros. E aí vieram lutar contra Israel. Deus levanta então um homem chamado Gideão. E aí se agrega a Gideão para lutar contra o exército. Muitos homens de Israel não eram guerreiros. Eram os fazendeiros lá que saíram, né? Os peão, espalhados por todo o Israel. E vamos lá, vamos se reunir aqui, vamos lutar contra eles, os camponeses. Mas o exército de Gideão era pequeno, perto do exército dos midianitas. Aí quando aquele exército que não é tão grande, se reúne com Gideão, e ele olha, ele sabe a quantidade que tem do inimigo, e o exército dele é menor, Deus diz o seguinte para ele: Gideão, é o seguinte, ó, tem muito soldado contigo, vamos diminuir. Como, Deus, está louco? Doidou? Obviamente que ele não ia dizer para Deus doidou, né? Mas olha só, irmãos, Deus disse: é muito povo, pode tirar. Manda embora. E aí, está reduzido o quadro de soldados e guerreiros. Agora reduziu para lutar contra um exército infinitamente maior. E Deus olha, Deus calcula, diz: olha, Gideão, é o seguinte, ó, tem muito ainda, vamos eliminar. Aí Deus usa a estratégia do beber a água de maneira diferente, e aí Deus diz para Gideão: olha, tira, só aqueles que não se curvar totalmente para beber água, usa somente eles, e são contabilizados só 300 homens. 300 homens para lutar contra 135 mil soldados inimigos. Por que Deus tirou? Para aprender, irmãos, que precisa confiar em Deus e não na quantidade do exército. Se Gideão fosse com uma quantidade de 500 mil, ia dizer o seguinte: ó, nós ganhamos porque nós temos muitos soldados. Não foi pecado de Davi, que foi contabilizar todo o exército que tinha 1 bilhão e 300 mil soldados, 1 bilhão e 100 mil. E Deus então não se agradou de Davi, porque a confiança estava na quantidade. E às vezes Deus faz isso com a gente, porque Deus está trabalhando para que a gente confie apenas, somente nele. É como também Abraão. Deus chama Abraão com 65 anos, olha, eu vou te fazer pai de uma multidão, os teus filhos, a tua descendência não vai ser possível contabilizar. E aí Abraão já está passa-se 30 anos, está com 90 anos agora, com 95 anos. Sara está com 85 anos, 85. E aí não há nada de ter filho. Passa agora, Abraão tem 100 anos de idade. Sara estava com 90. Já tinha passado, com 90 anos, é a idade de ser tataravó. Ela não tem mais a capacidade de gerar filho. O seu ventre já não produz mais. Além de um fato de que Sara era uma mulher estéril. Ela não tinha como gerar filhos. Ainda quando era mais jovem, quando tinha um útero totalmente frutífero para gerar. Mas, irmãos, Deus pega exatamente, chega lá o cúmulo da incapacidade de gerar. Aí Deus vai lá e assim, agora sim, Sara vai ficar grávida. E com 90 anos de idade, ela gera um filho. Por que Deus levou a isso? Para aprender, irmãos, que precisamos confiar no Senhor. Não na nossa capacidade. Então Deus trabalha. Para que Deus tira, sofremos perda para que aprendamos a confiar inteiramente em Deus. Outro fator também é porque às vezes Deus está livrando de algo pior. Muitas perdas, na verdade, elas são livramentos de Deus para a nossa vida. Às vezes é uma situação, um emprego, um casamento, amigos. Quantas coisas que sobrevêm.
Como aquela história de um missionário, ele foi pregar, ele tinha que pregar numa localidade que ficava a 20 quilômetros da onde ele estava, ele pega a sua bicicleta e começa a pedalar para chegar a 20 quilômetros depois, de repente a sua bicicleta estraga a correia. E ele vai de algum jeito daqui, dali, de lá, consegue consertar, roda mais um pouco e de repente o seu pneu estoura. Como é que vai chegar agora? Porém, depois foi saber que logo adiante tinha um grupo de bandidos que estavam matando todas as pessoas que estavam passando por ali e jogando na vala. Na realidade, irmãos, Deus fez com que a sua bicicleta estragasse, porque Deus estava livrando. E quantas vezes as coisas elas não dão certo, porque Deus está trazendo um livramento. Eu vejo também um outro ponto, que às vezes Deus utiliza das perdas para a nossa vida, para cumprir o propósito, dele na nossa vida. Ainda que a gente não entenda o momento, ou ao mesmo nessa vida terrena a gente não entende algumas coisas que são dolorosas, mas que contribuem para o avanço e o progresso da obra do Senhor. A Bíblia vai nos falar, irmãos, exatamente, por exemplo, na vida de José, Deus tinha um propósito na vida dele, e José só vai perdendo. Ele vai, de repente os seus irmãos pegam ele, jogam ele lá numa cisterna, depois vendem ele, e de repente na alma deles, mas só estou perdendo, mas Deus estava levando ele a perder, porque Deus tinha um propósito. E propósito às vezes nós não entendemos, nós só vamos entender quando chegar lá na ponta, quando for revelado e escrutinado o propósito e plano de Deus, é que a gente vai entender. Por isso que disse o salmista, foi-me bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Não entendemos, mas Deus tem um propósito, e Deus tinha um propósito ali na vida de José, e lá na frente que ele vai entender. Abraão também, Gênesis 12, versículo 1, ele ora ao Senhor, aliás, o texto diz, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Uma perda, perdeu os amigos da infância, perdeu seus colegas, seus vizinhos, a sua parentela, porque nunca mais ele ia conseguir enxergar, e ver, e contemplar, agora ele perde, mas Deus tinha um propósito na vida de Abraão. É como Esther, por exemplo, perdeu seus pais, perdeu a sua terra natal, perdeu a sua liberdade, mas na realidade ela estava ali, passando por toda aquela história, lindo livro de Esther, leia em casa o livro de Esther, para você entender assim, o que é propósito de Deus. Mas Deus estava construindo um propósito, e também, porque Deus permite as perdas, os propósitos de Deus com as perdas. Muitas vezes, meus amados, é para disciplinar, e para que enxergamos nossas escolhas erradas. Deus permite, fizemos escolhas erradas. E às vezes nós nos embaraçamos com algo, com alguém, que nos prejudica e nos impede de cumprir o propósito de Deus. E a gente vai entender as escolhas erradas. Se nós olharmos, analisarmos o livro de Ruth, bem fácil de ler, muito fácil, 4 capítulos só. O último capítulo é pouquinhos versículos, mas a história é linda. De um homem que morava em Belém, chamado Elimeleque. Tem uma fome, uma escassez na sua cidade. E ele vai então lá para Moabe, para a terra dos Moabitas. Lá, os seus 2 meninos acabam se casando com Moabitas. Na realidade, irmãos, Deus até permitiu, mas houve uma desgraça. A Bíblia mesmo diz em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 3 e 4, diz o seguinte, orienta para que os nossos filhos não se casem com as pessoas de lá, não se casem com os estrangeiros, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tome as filhas delas para os seus filhos. Exatamente o que Elimeleque ele faz, ele dá as filhas de Moabe para os seus filhos. Verso 4, pois elas desviarão seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disto, a ira do Senhor se acenderia contra você e rapidamente os destruiria. Foi exatamente o que acontece na casa de Elimeleque. Ele morre, os seus filhos também morrem. Agora está a viúva desamparada. Por graça, bondade, misericórdia plena de Deus, Ruth, a Moabita, ela faz uma declaração que é até poético.
Quando ela disse assim, ó, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. O teu Deus vai ser o meu. Ela larga os seus deuses para servir ao Deus vivo. E graças a Deus que pela bondade e misericórdia de Deus, Deus ainda traz para fazer um projeto do Senhor extraordinário, por causa da devoção daquela mulher, da dedicação daquela mulher. Eu digo, meus amados, quando o nosso coração tem uma dedicação, Deus faz mudar a nossa história, por pior que possa estar, por mais difícil e complicado que possa estar, mas Deus muda a nossa história quando existe uma dedicação. É para ser uma ruína maior, mas Deus usa de misericórdia por causa da dedicação desta menina moabita que é a Ruth. Ok? Terceiro ponto dessa mensagem. Precisamos ter, amados, e construir estruturas para superar as perdas. Criando estruturas para superar as perdas. Para a gente não sucumbir na dor das perdas. Precisamos estar preparados para enfrentá-las, tendo algumas coisas. Primeiro delas, uma visão correta da vida. Jó capítulo 1, verso 21, diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Uma visão correta. Entendeu o seguinte, Deus deu, Deus tirou. Tudo pertence a Ele. Minha vida pertence a Ele, a minha vida está na mão de Deus. Ainda que passe por angústias e aflições, a minha vida está na mão de Deus. Isso é, irmãos, termos uma visão correta. Não é porque tem uma circunstância tão adversa, então eu vou jogar tudo para cima, eu vou desistir. Lutas passamos, provas passamos. E Jó ele superou, porque ele tinha uma visão correta. O que nos falta? Uma visão correta. Ok? O nosso maior e imperdível tesouro é Jesus nessa terra. A ninguém mais devemos amar do que a Deus. A Bíblia diz, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento, toda a tua força. Precisamos amar muito mais que até mesmo aos nossos filhos. Filho é uma coisa que a gente ama demais. Mas os filhos não podem, o nosso amor para com Deus estar abaixo do que os nossos filhos, do que a nossa família. O nosso amor para com Deus deve superar, deve ser maior do que essas coisas. O apóstolo Paulo, que perdeu todas as coisas, ele tinha um grau de posição social e religiosa na sua nação. Era um dos homens muito honrados. E ele perdeu tudo. Por causa da sublimidade, do conhecimento de Jesus Cristo. Filipenses 3, versículos 7 e 8 diz, mas o que para mim era lucro, considerei como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, ele diz ainda, eu considero como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, por cuja causa eu perdi todas as coisas, e eu ainda considero que eu perdi como refúgio, como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo Jesus. Não tem nada mais importante do que a minha fé que eu tenho para com o Senhor Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu perdi todas as coisas, mas tudo que eu perdi, eu considero como refúgio, eu considero como esterco, eu considero como nada, para poder ganhar mais de Cristo Jesus. Ele mesmo vai dizer em Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz, mas para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Se eu amo Jesus, amém, glória a Deus, isso é lucro para a minha vida, é riqueza para a minha vida. Se eu morrer é lucro, porque eu vou estar com Ele, eu amo Ele, eu desejo Ele, e eu mais desejo é estar com Ele, viver para Ele. Isso vai nos levar, irmãos, exatamente ao propósito eterno de Deus, de termos uma visão correta, termos uma visão certa de Deus. Meus amados, nós cremos que Deus tem poder para nos dar tudo, e também manter o que Ele nos deu. Mas se Ele tirar, louvado seja o Senhor. Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça? Todas as coisas, Ele pode dar, Ele pode tirar. Nosso foco está em Deus. Como Ele fizer, como Ele quiser fazer, está bem feito. Quem sou eu para reclamar? Quem sou eu para achar ruim aquilo que Deus está fazendo? Se Deus deu, obrigado Deus. Mas Deus deu, obrigado Deus, é teu.
nada é meu. O inimigo vai procurar de todas as maneiras achar que Deus foi ingrato comigo, mas de maneira nenhuma. Dizem que na morte de Charles Spurgeon, o grande pregador, o príncipe dos pregadores, diz que na morte dele, seu caixão ali, sua esposa do lado do caixão, a esposa de Spurgeon, Charles Haddon Spurgeon, dobra o seu joelho e faz uma oração. A oração da esposa de Spurgeon, ao lado do seu marido morto, pastor de um grande avivamento, despertamento da pregação. A oração dela foi: Senhor, obrigado pelo tempo em que o Senhor me emprestou o teu servo. E agora eu devolvo para ti. Reconhecimento, irmãos, de uma adoração. Deus tirou. Não, Deus seja louvado. Dores, perdas, dói. Mas o mais importante, meus amados, no nosso coração, é que a nossa fé ela não seja abalada, não seja abatida. Obviamente que perdas no nosso emocional, os nossos sentimentos abalam, mas não pode abalar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E eu entendo também que Deus sempre vai trabalhar e sempre vai agir, certo? Para ser o melhor para aqueles que o amam. A Bíblia vai confirmar isso em Romanos 8, versículo 28, que nos diz: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam ao Senhor, dos que são chamados para o propósito, para o seu propósito. A Bíblia bem diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse cooperar para o bem não é, as coisas estão indo de bem a melhor. Não, é quando as coisas não vão legal e não vão bem. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está passando por uma aflição, amado? Declare: Senhor, Deus seja louvado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não deu certo uma coisa? Obrigado, meu Deus, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu não vou, de maneira nenhuma, reclamar, achar ruim. Eu vou louvar ao Senhor. E nisso está a nossa vitória. Saber agradecer a Deus. E louvar ao Senhor até mesmo pelas perdas. Meus amados, Deus é justo, Deus é bom, Deus é fiel. E Deus é amor em todo o tempo. Lamentações 3, versículo 21 diz: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. E o que nos falta? Ter uma visão correta daquilo que temos. Tudo que temos, tudo que possuímos, foi dado por Deus, para que contribua para o propósito dele na nossa vida. Nada é mais importante do que o propósito que Deus tem para a tua vida. Não tem mais nada, meu amado, mais importante do propósito que Deus tem para com a tua vida, amém? Diga graças a Deus. Diga nada é mais importante. Diga nada é mais importante. Mais uma vez, nada é mais importante do que o propósito de Deus para a minha vida. Deus tem propósito. E até as perdas são propósito de Deus. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido. Precisamos bendizer o Senhor. Atos capítulo 20, verso 24 diz: mas em nada, disse o apóstolo Paulo, em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo isso. E quem foi Paulo? Que passou, irmãos, por um triturador. Quantas vezes foi dado como morto? Quantos naufrágios nos navios e nas viagens? Perigo nos mares, perigos nos rios, perigos no deserto, sendo perseguido, sendo açoitado, sendo maltratado, sendo apedrejado. Mas ele persiste, porque tem um propósito. E eu digo, irmãos, o propósito de Deus ele é maior. E que Deus venha construir o propósito que Ele tem na nossa vida e para com a nossa vida. Ok?
Meus amados, que Deus nos ajude, que Deus nos conceda graça. E aí nós vamos para o último ponto desta mensagem, certo? Último ponto, que é perder pessoas importantes não é argumento para a solidão. Exatamente o que vai dizer o profeta Elias. Elias estava se sentindo sozinho por causa das perdas, mas na verdade não. Por que não? Porque Deus estava acompanhando ele, Deus estava conhecendo a sua trajetória. O Senhor vai dizer, não, tu não está sozinho. Na própria sequência Deus vai dizer para ele, né? Ele diz, Elias, na verdade eu tenho 7.000 pessoas que não se dobraram, em todo Israel não se dobraram, não beijaram o joelho, não beijaram os pés, nem se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não beijou esses ídolos. Não era sozinho não, Deus tinha outros. E eu digo muito mais, a própria companhia de Deus naquela caverna. Eu digo, onde Deus vai? Nas nossas cavernas. Para quê? Para nos deixar lá? Não. Deus, Elias, tu está morando aqui? Tá bom, que essa caverna seja abençoada, que essa caverna seja cheia de luz, que aqui tu tenha muita paz e muito sossego. Não, Deus, sai da caverna, sai da caverna. Mas Senhor, eu perdi tanta coisa. Deus, sai da tua caverna. Quantas vezes nós entramos na nossa caverna e achamos gostoso o conforto da nossa caverna, e às vezes as coisas não dão certo, a gente resolve voltar para a nossa caverna. O Senhor diz para você nessa noite, meu filho, sai da tua caverna. Está na hora de sair da tua caverna, de sair dessa caverna que você entrou. Deus nunca mandou você entrar numa caverna, Deus nunca disse, entra na caverna. Não, sai da caverna, porque eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. Não fica, meu amado, na tua caverna, sai dela, amém? Sai dela, ok? Sai dela em nome de Jesus. Deus, às vezes trabalha na nossa vida, e está trabalhando na nossa vida, certo? Mas porque Deus quer construir algo extraordinário. Perdas para glorificar o Senhor, amém? Para dignificar o Senhor e cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida. Perdas dói, com certeza. Perda muitas vezes nos deixam para baixo, nos deixam meio deprê, nos deixam meio cabisbaixo, certo? Mas não é esse propósito, amém? Para tudo, meus amados, Deus tem uma consolação, amém? O Deus de toda consolação está conosco, amém? Ele não nos abandona, Ele diz na sua palavra, eu não te deixarei e eu não te abandonarei. Quando passar pelas águas, eu estarei contigo. A minha mão te sustentará e tu não vai te afundar. Quando passar pelo fogo, as chamas não vão arder na tua vida. Porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Lázaro morreu. Chegaram as irmãs, mas Senhor, por que tu não veio antes? Deus tinha um propósito. Perderam o irmão, mas aquilo era para glorificar o Senhor. Quantas perdas a gente passa, mas Deus está no controle. Deus está na direção. A viúva de Naim perdeu seu filho, lamentando, chorando, mas o Senhor Jesus tinha ali um grande propósito. E eu encerro dizendo, Deus tem um propósito sobre a tua vida. Não se abata, não se abale por causa das perdas, amém? A vida continua, Deus tem um propósito muito maior, mais elevado, que os teus olhos que te cegam e não deixam enxergar, certo? O propósito eterno, maravilhoso e grandioso de Deus, amém? Mas Deus tem um grande propósito em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé, Ministério de Louvor já passa aqui, nós vamos adorar o Senhor em nome de Jesus, amém? Que Deus abra a nossa mente para entender, e que as perdas não nos conduzam de forma nenhuma, que nenhuma perda venha fazer com que a gente desista, amém? Temos um chamado para sermos indesistíveis. Não são perdas que vão nos fazer desistir. Não são perdas que vão fazer você parar, que vão fazer você regredir, parar, estacionar. Mas vamos em frente porque Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, e Ele que coloca no nosso coração uma chama ardente por vidas, amém? Por almas, casas de paz, amém? Filhos da paz, em nome de Jesus, duplas de semeadores, indo fazendo uma história, deixando um legado, construindo, meus amados, transformação em tantas vidas que estão necessitando e precisando. Deus quer usar a sua vida, Deus está usando a tua vida, e Deus vai usar a tua vida de maneira extraordinária. Não deixa que as perdas te parem,
Não deixe que as coisas que não deram certo venham te barrar. Segue em frente em nome de Jesus. O propósito do inimigo é fazer com que você pare. Não é somente isso, que você desista, que você pare, que você estacione e você diga: olha, não é para mim, não tenho esse chamado. Não, Deus está te chamando, Deus está vocacionando, e Deus tem algo extraordinário para mostrar, fazer com você, fazer na tua vida algo extraordinário. Amém?